O nosso trabalho é sobre uma análise crítica da obra do Reservatório de Amortecimento vulgo Piscinão, aqui no Rio de Janeiro, né? Da Praça Niterói, e que fica na cidade do Rio de Janeiro, e proposição de soluções com sustentabilidade para o controle das inundações na região. Antes de mais nada, é importante se caracterizar o conceito de microdrenagem e macrodrenagem, né? Então, o sistema de microdrenagem é aquele sistema onde todas as águas pluviais vão ser encaminhadas posteriormente para o sistema de macrodrenagem, que são os rios. Então, normalmente, tem que ser feita uma determinação da área do traçado da rede de microdrenagem, calcular as vazões que vão fluir à rede de condutos e fazer o dimensionamento dessa rede de condutos para você garantir o escoamento dessa água superficial. Então, na realidade, nós vamos ter exatamente isso aqui. Aqui está a macrodrenagem, que é a vazão que vai passar pelos rios. E a microdrenagem é exatamente a água que é escoada na cidade, que vai desembocar na macrodrenagem. O objetivo da microdrenagem, então, é coletar a água de chuva no meio físico urbano, evitar os alagamentos nesse meio físico urbano, oferecer segurança à população por conta das inundações e reduzir os danos e os prejuízos e riscos de vida à população. O grande problema é que, muitas vezes, você tem todos os projetos aprovados de microdrenagem em toda a cidade e a cidade, apesar disso, tem chuva. Por que tem inundações? Porque a microdrenagem desemboca na macrodrenagem. Então, você concentra a vazão e, nessa parte plana e baixa, o rio começa a transbordar. E esse é um dos problemas que está acontecendo na Praça Niterói. Então, a macrodrenagem, ela vai, então, toda a parte da bacia hidrográfica drenante vai chegar nessa parte baixa onde está o rio. E a concentração de vazões tem sido um dos grandes causadores de inundação, porque o rio não tem como escoar toda a água da bacia, que está degradada, essa bacia, e nessa parte plana e baixa ele começa a transbordar. Então, em geral, os impactos da urbanização, eles vão levar em conta o crescimento da periferia das cidades, a expansão irregular da cidade, contaminação das fontes de abastecimento de água dos rios em geral, né, que ficam assoreados e poluídos, e a consequente inundação, principalmente nessas partes planas e baixas, que são as partes mais valiosas da cidade, mais valorizadas. E, obviamente, as consequências do crescimento desordenado de uma cidade, ela existe no aumento da impermeabilização do solo. E isso altera o ciclo hidrológico, porque, na realidade, há uma redução da infiltração no solo, aumenta-se o escoamento superficial, concentrando-se vazão nos rios, reduz-se o lençol freático, então você tem problemas também de alteração ambiental no período de estiagem, a vazão do rio diminui, porque não tem mais a recarga do lençol freático, né? E, na realidade, há uma redução também da evapotranspiração, porque há um desmatamento da bacia drenante na área urbana, e não tem a floresta, ela libera água pelas folhas, e você, com isso, o desmatamento aumenta as ilhas de calor, gerando também problemas ambientais negativos dessa ocupação desordenada devido à urbanização descontrolada dos centros urbanos. Então, o que existe, na realidade, é a ocupação desordenada de áreas ribeirinhas, próxima à calha dos rios, que são, inclusive, áreas de risco de inundação que a população vai ocupando, tendo risco à sua vida, e o crescimento desordenado da cidade em si vai também agravando, com o aumento da impermeabilização da água no solo, a concentração de vazão, e pode haver também produção de obstruções no escoamento com construção de pontes, aterros, desvios, problemas de assoreamento. Isso tudo gera perda de carga. Em geral, você tem que ter na parte baixa do rio, qualquer perda de carga vai gerar elevação de nível do rio. Então, na realidade, isso tem que ser visto também nesse crescimento da cidade para reduzir o risco das inundações nos centros urbanos. Então, em termos de medidas de controle e recuperação das inundações, você tem basicamente, existem as medidas estruturais, que podem ser intensivas ou extensivas, e medidas não estruturais, né? Entre as medidas de recuperação, o objetivo dessas medidas estruturais é justamente reduzir o escoamento superficial decorrente dessa urbanização, para você evitar justamente o transbordamento do rio, né?
e, com isso, aumentar a retenção de água, visando corrigir esse escoamento superficial. Agora, em sistemas de drenagem mal projetados, onde você faz a microdrenagem, descarrega na macrodrenagem, você concentra a vazão no rio e o rio pode vir a transbordar, e isso tem que ser analisado para que se evitar danos maiores à população. Apesar de projetos de microdrenagem totalmente aprovados pela prefeitura, as inundações continuam ocorrendo no centro urbano, como está acontecendo aqui também na Praça Niterói, que é o nosso objeto de estudo. Bom, dentro disso, a Praça Niterói foi escolhida. Por que nós escolhemos como objeto de estudo do nosso projeto? Porque aqui foi feito um piscinão. O objetivo desse piscinão da Praça Niterói, que é um reservatório de amortecimento de cheias, é reter a água do rio, que passa por aqui, próximo a essa Praça Niterói, para controlar as enchentes na Praça da Bandeira, que fica mais embaixo, e também controlar as enchentes no entorno da Praça Niterói. Acontece que isso efetivamente não está acontecendo, porque depois da construção do piscinão da Praça Niterói, as enchentes no entorno da Praça Niterói começaram a aumentar. Então, a Fernanda vai falar um pouquinho agora sobre os problemas ambientais decorrentes da bacia hidrográfica do Rio Joana. Como o professor estava falando, os problemas em torno, né, da Praça Niterói. Isso aqui é na Praça da Bandeira, tá? Como vocês podem ver, os carros submersos, né, desse local, isso decorrente às inundações de toda aquela área, né? Aqui o problema do lixo, né? Esses lixos que vêm das comunidades, de todas as comunidades daquele local, e vão direto para o rio, e isso acumula, e quando a chuva acontece, e as inundações se agravam muito, né? Esse aqui é a quantidade de lixo no Rio Joana, ali perto da Praça Niterói. Esse aqui é todo o esgoto jogado das comunidades, jogado no rio também, isso assoreia os rios e prejudica ainda mais quando as chuvas acontecem. E aqui alguns problemas que acontecem, né, e causam todas as inundações, né? O desmatamento e a erosão do solo, a ocupação desordenada daquela população e a favelização, a deficiência no saneamento de esgoto, a deficiência no saneamento de resíduos sólidos, todo resíduo jogado naquele rio e tal, em toda parte dali daquela comunidade, né, daquele espaço, impermeabilização crescente dos solos urbanos e assoreamento da calha fluvial. Levando em conta, então, esses problemas ambientais que o Rio Joana possui, é o rio que passa em frente à Praça Niterói, e que, visando controlar as enchentes na região, como foi dito, as inundações, a Prefeitura resolveu usar como solução do problema a construção de piscinões, aqui no caso, foram construídos piscinões aqui no caso da Praça Niterói com 30 metros de profundidade para reter a água de transbordamento de rio no entorno desses piscinões. Acontece que todos esses problemas que a Fernanda relatou de ambientais da bacia hidrográfica não se atacou nada. A causa do problema da degradação do rio, de concentração de vazão, não foi atacada, e o piscinão ataca exatamente a consequência do problema. E aí, nós fizemos no nosso projeto uma avaliação técnica desse piscinão. Por que ele estava gerando problema de agravamento das enchentes no entorno do piscinão? Então, um dos primeiros problemas que foram constatados é o problema da perda de carga na grade. Então, a grade do piscinão é para não deixar entrar o lixo. Independente de ter lixo ou não, uma grade já vai gerar uma perda de carga enorme. Qual é a consequência da perda de carga de um rio? Elevação de nível. O rio já começa a elevar ali. A situação fica mais agravada com o lixo que desce do rio, que praticamente tampona as grades. Então, o piscinão já começa a transbordar ali na grade. Então, é uma obra que foi feita para controlar a inundação, e ela está agravando a inundação no entorno daquele piscinão. Na realidade, os piscinões de São Paulo, que foram os primeiros piscinões a serem construídos no Brasil, grande parte deles são abertos. Quer dizer, eles têm esse formato. Eles são abertos porque na hora da enchente não tem grade, ele deixa a água do rio entrar, enche, acabou a enchente, a água é bombeada de novo para o rio, e aí entra os trabalhadores e as máquinas para fazer a limpeza do lixo, do lodo de esgoto, e preparar o piscinão para as chuvas do próximo dia.
E o Rio de Janeiro, então, para tentar isso, como não era feita a manutenção corriqueira, a população reclamava, porque dava odor, dava produção de vetores. Então, o Rio de Janeiro resolveu fazer um piscinão embaixo de praça, com grade, gerando aqueles problemas anteriores e que dificultam muito a conservação e manutenção do piscinão. Independente disso, outros problemas foram verificados no nosso projeto, e depois que você bombeia a água do piscinão para o rio, fica uma parte de resíduo de lâmina d'água que não é bombeada, e ali, como tem lixo e esgoto nessa água que está entrando do rio no piscinão, pode gerar problema de odores, produção de vetores como mosquito, e vir a se tornar um risco de saúde pública no entorno. Obviamente, nós vimos os problemas ambientais do piscinão e estamos propondo uma solução sustentável para resolver o problema. A solução sustentável, ela tem que levar em conta a preservação ambiental, tem que ser ecologicamente viável, tem que levar em conta a viabilidade econômica, não pode ser uma obra cara, senão não é sustentável, e tem que ser socialmente desejável, tem que ajudar a vida das pessoas. Aí eu pergunto a vocês, o piscinão é uma obra sustentável? É claro que não é, porque ela gera dano ambiental, ela não ataca a origem da degradação do rio, ela é uma obra caríssima, gastou-se mais de 200 milhões de reais para construir esse piscinão da Praça Niterói, nessa ordem de grandeza, e está prejudicando a população, que é a população no entorno carioca, está sendo prejudicada com essa obra de engenharia sem sustentabilidade ambiental. Então, nós estamos propondo no projeto a realização de obras que ataquem a causa do problema. E aí, como medidas não estruturais, estamos propondo programas de educação ambiental agregados à coleta seletiva e reciclagem do lixo nas comunidades de baixa renda. Estamos, obviamente, propondo o reflorestamento e a recuperação das APPs, que são as áreas aclivosas, né, com inclinação alta acima de 45 graus, e as faixas marginais de proteção dos rios em áreas não consolidadas, cobrir isso com vegetação para poder fazer a retenção de água de chuva, infiltrar e proteger o rio, bem como outras medidas sustentáveis, como aumento de permeabilidade do solo urbano, reaproveitamento de água de chuva de telhados para não concentrar vazão nos rios. E é muito importante essa avaliação do problema da favelização. Nessa figura, nós mostramos aqui um processo de crescimento desordenado do morro da favela, devido ao crescimento desordenado da favela, gerando valões de esgoto, lixo disperso, isso tudo vai para o rio, entope o sistema de drenagem. Então, se você começar a gerar um uso e ocupação do solo ordenado, você, nessas áreas de risco, de deslizamento de encosta aclivosa, você substitui, tira aquelas construções regulares, substitui por floresta e transfere as pessoas para habitações de baixa renda, ou seja, ao invés de crescer horizontalmente desmatando, se constrói prédios com infraestrutura de água, de esgoto, de lixo, de drenagem, e coloca a população morando com dignidade. Com isso, você preserva as faixas marginais de proteção dos rios, preserva as áreas de risco de deslizamento de encosta, que são áreas de preservação permanente, e dá dignidade à vida das pessoas e começa a acabar com o valão de esgoto, com o lixo disperso na comunidade. E as medidas estruturais englobam pequenas e médias barragens de cheia. Lá no morro, no trecho médio superior de morro, essas barragens de cheia funcionam para reter a onda de enchente que desce no morro. Então, você constrói uma barragem com um orifício aqui embaixo, acumula um volume de superacumulação na barragem, protegendo a área baixa que está lá embaixo. Então, se você tem uma onda de enchente aqui, aquela água que você segurou, acabou a chuva, lentamente ela sai pela barragem, mas já acabou a chuva, não tem risco do rio transbordar. Então, aqui você tem um diagrama de onda de enchente amortecido. Toda essa área aqui é igual a essa que ficou retida pela barragem. Só que você reduz o pico da enchente e aumenta o tempo de propagação da onda. Então, você, com isso, evita a concentração de vazão naquela parte plana e baixa da bacia. Estamos propondo também a construção de galerias interceptoras para interceptar os valões de esgoto nas áreas que não tem rede de esgoto, você com isso protegendo o rio e conectando esse esgoto na estação de Alegria, que já existe na região, estação de tratamento de esgoto, e construir também bacias de detenção nas áreas públicas de lazer que existe naquela região. Você rebaixa essa área de lazer de 1,5 metro a 2 metros, então na hora da chuva intensa, toda aquela área está acumulando volumes de acumulação de água de escoamento superficial que deixam de ir para as ruas, transbordando as ruas. Depois que acaba a chuva, lentamente aquela água é conectada com a boca de lobo da rua
e ela vai sendo drenada e depois o órgão de limpeza pública limpa aquela praça. Então, é uma obra altamente eficaz. Então, praticamente, com as pequenas e médias barragens de enchente no trecho médio superior e as bacias de detenção, você praticamente aniquila em 70% o risco de concentração de vazão na parte baixa do rio, com redução das inundações. E nós, então, culminamos o nosso projeto com todas essas intervenções nesse mapinha que está mostrado aqui, onde em vermelho nós temos a bacia hidrográfica completa do Rio Joana, que continua mais para baixo, mas a parte da bacia de Niterói, que é o que nós nos propusemos a controlar, ela está aqui, onde está o piscinão. Né? Então, nos trechos superiores do rio, onde tem as comunidades, é implantar um programa de educação ambiental com coleta seletiva e reciclagem desse lixo, reflorestamento da vegetação ciliar e das áreas altas, nós estamos propondo também para você proteger o rio, implementar nessa linha amarela aqui as galerias interceptoras nessas comunidades para conectar e interceptar os valões de esgoto e conectar na estação de tratamento. Estamos propondo também a construção de 4 barragens de cheia nessa parte alta do rio para segurar a água nesses afluentes principais do Rio Joana para não concentrar vazão numa chuva intensa aqui embaixo, e 5 bacias de detenção em áreas públicas que se transformam em áreas de acumulação de água no período de uma chuva intensa. Então, na realidade, com essas obras que custam mais ou menos a metade da obra do piscinão, você está atacando a causa do problema, obviamente. Você resolveu um problema de entrada de lixo e de esgoto no rio e fazendo uma gestão favorável e sustentável da bacia, você evita a causa do problema. Então, nós não estamos propondo demolir o piscinão. O piscinão passaria a ter uma nova função, de uma estrutura tipo disjuntor. Ou seja, na hora de uma chuva intensa muito grande, se essas estruturas de controle de enchente não conseguirem segurar aquela água, você tem um piscinão para dar uma garantia adicional e evitar o transbordamento, não só aqui, como na Praça da Bandeira. Desta forma, você vai ter mais sustentabilidade ambiental no uso dessa obra que já foi construída e vai melhorar as condições de vida de toda a população que reside nessa área urbana. Obrigado.